sejam muito bem-vindos ao nosso programa podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que fique muito claro, muito didático, para que o direito alcance o maior número de pessoas. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e recebo ilustres convidados, daí também o motivo de Direito Ilustrado. E hoje tenho a honra de receber professor, advogado criminalista, especialista em lavagem de dinheiro, Dr. Marlon Ricardo. Marlon, por favor, se apresenta para a turma. Bom dia, Renan, tudo bem? Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, nós somos contemporâneos ali na advocacia, mais ou menos, nos formamos mais ou menos na mesma época. Sou advogado há um pouco mais de 15 anos, e desses 15 anos, os últimos 8 anos eu tenho focado, e a maioria dos clientes do meu escritório são em crimes ou de lavagem de capitais ou correlacionados à lavagem de capitais. Queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, sou um admirador do seu trabalho há muitos anos aí. Na verdade é recíproco, eu acompanho o Dr. Marlon Ricardo, eu gravei esses dias atrás um vídeo falando sobre quem seguir nas redes sociais, e por vezes a gente segue algumas pessoas que não acrescentam em nada, e por vezes você consegue achar, lapidar ali, encontrar pessoas que valem muito a pena. Doutor, vou até confidenciar desde já um fato, um vídeo que eu assisti seu falando sobre o botão. O botão que alguma pessoa pode ter apertado e cometer um delito, que é o caso do homicídio. Eu uso esse discurso em todos os meus júris, porque as pessoas acham que ninguém vai cometer um delito. E justamente o crime de homicídio, que eu gosto de júri, né, faço número bom até, é justamente o delito que qualquer um pode cometer, o homicídio, né? Lavagem de dinheiro, apropriação indébita, roubo, isso tudo bem, vai meio talvez do caráter da pessoa, porém, o homicídio é aquele crime que todo mundo está sujeito a um dia cometer se apertarem determinado botão da pessoa. E o nosso, coincidente, né, mas o meu botão é meu filho, então falou dele, eu vou mudar, eu vou me transformar. Eu vi esse vídeo seu uma vez e eu achei ele fantástico porque ele humaniza, traz para a nossa seara, ou seja, todos estão propensos, pode acontecer com qualquer pessoa de cometer um delito. Então veja, esse vídeo é antigo, eu vi que você já replicou, já publicou ele novamente, mas acho que eu já vi no mínimo 5 anos atrás. E é verdade. Foi na pandemia. Foi na pandemia? Uhum. Ó, exatamente, início de 2022, enfim. Por isso eu digo, procure seguir pessoas que te acrescentam, né? Que te elevam, que melhoram a sua advocacia, que melhoram o seu conteúdo, a sua cultura. E, por isso, se você não segue o Marlon Ricardo, procure ele nas redes sociais que vale muito a pena. Sem falar que é uma pessoa muito acessível. Um dia eu estava com um problema, me lembro da gente ter conversado por direct do Instagram, esclareceu minhas dificuldades e hoje ele profissionalizou essa acessibilidade que a gente vai falar um pouco mais adiante, que vai ser aí a questão do curso, da mentoria dele, certo, doutor? Obrigado. Esse júri, eu sou péssimo de data, mas esse júri eu fiz de máscara, foi o único júri que eu fiz de máscara, então eu lembro que estava na pandemia por causa disso. Foi um júri muito complicado, eu não costumo me envolver pessoalmente nos casos, mas esse em especial, acho que porque minha filha estava muito pequena, minha filha hoje tem 10 anos, eu estava totalmente emocionado nesse júri. E eu lembro que essa parte, porque a gente faz os cortes ali, recorta um pedacinho mais interessante, essa parte eu acho que foi o primeiro vídeo de júri que eu coloquei e teve um bom alcance, assim, porque realmente é algo, como você disse, que humaniza, né? Eu não inventei aquilo simplesmente saiu, é fruto de uma situação, acho que da natureza humana, mas todo mundo tem um botão certo, né? É verdade. O meu também é minha filha, minha esposa, meus pais, mas duvido que alguém possa dizer que se alguém ameaçar sua mãe na sua frente, a pessoa não é capaz de matar outra pessoa. Tenho certeza que é, né? É verdade. Pessoal, explicando um pouquinho do nosso podcast, ele vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas e todo dia no canal aqui tem vídeo novo. E a gente divide o podcast em 3 partes. A primeira parte é uma parte mais introdutória no sentido de conhecer o nosso entrevistado. A segunda parte a gente vai para o mérito, vamos falar sobre o contexto que a gente convidou essa pessoa, no caso dele, lavagem de dinheiro, e no final a gente tem o quadro de frente para a sentença, onde são perguntas às vezes divertidas, às vezes mais polêmicas, mas que vale a pena você assistir. Então, Marlon, conta para nós, casado, filhas, você falou que tem uma filha de 9, meu filho tem, aliás, de 10, meu filho tem 9, falou que advoga há 15 anos, eu me formei em 2007, realmente a gente tá parelho aí. Eu me formei em 2007, só que eu tive aquela
aquela visão de quem está na faculdade de Direito, acho que hoje a galera é um pouco menos, mas Travou? Peraí, voltou. Hoje é um pouco menos, Marlon? hoje o pessoal não tem, acho que não tem tanto essa visão de fazer concurso público, mas na nossa época todo mundo queria fazer, eu era um desses, né? E eu queria fazer um concurso muito específico, eu queria fazer para delegado da Polícia Federal. Então eu formei em 2007, E demorou para só sair esse que concurso, né? não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Ali no final de 2008 eu falei, vou fazer OAB, porque eu preciso advogar, preciso viver, né? E aí eu fiz OAB, passei, comecei a advogar, eu não cheguei nem a fazer a prova, salvo engano a prova foi sair ali em 2009 ou 2010, e eu nem cheguei a fazer essa prova depois. Eu fiz. Mas, Eu tava na você mesma fez? pegada, juro. Eu comecei a advogar, mas aí me desencantei, porque o que apareceu de oportunidade para mim, a gente já comecei fazendo pós-graduação em Direito Criminal, depois eu fiz Direito Penal Econômico Europeu, que tem muito a ver com o seu trabalho. Fiz pela Universidade de Coimbra, Portugal, pelo IBCCRIM aqui de São Paulo. Depois eu fiz Direito Constitucional. Então eu estava focando a minha área acadêmica para o Direito Penal. Porém, a gente não consegue escolher quem vai bater na porta do escritório. E eu entrei em sociedade no escritório que era muito trabalhista. E eu me desencantei completamente, porque eram muito raros os casos que vinham para mim do que eu gostava de fazer. E eu tinha 90% do meu dia atribulado com o direito do trabalho. E é complicado, porque por mais que você goste de advogar, se não for a área que você gosta, você vai se desencantar. E chegou o momento que eu falei, eu vou largar tudo e vou estudar para concurso. Vou voltar para, né, tentar aí delegado estadual. Prestei em Espírito Santo. Depois eu cheguei a fazer essa prova eu fiz magistratura e cheguei a fazer a prova de delegado federal, que acho que foi lá para 2009, 11, não me lembro, mas demorou mesmo, porque era de 5 em 5 anos, mas fazia muito tempo que não aparecia ela, né? E uma prova bem difícil, bem longa. Na verdade, são provas, magistratura, por exemplo, são provas que não completam as vagas, né? De tão exigente que a prova é, não chega. Por mais que falar, tem X candidato vaga, mas o candidato não alcança a pontuação suficiente para ser analisado e aprovado, enfim. O que aconteceu comigo foi que eu peguei um caso muito bom de direito criminal, enquanto eu estava estudando para concurso, e de repercussão boa, fantástico, tudo, e eu ganhei muito bem. Falei, por que eu estou estudando para ganhar R$ 6.000 para ser delegado lá no Espírito Santo, na época, né, em 2008, 2009, se a advocacia tá brilhando aqui para mim, tá aparecendo uma oportunidade, deixa eu insistir nesse outro lado. E nunca mais daí estudei, sempre fiquei só quer dizer, nunca mais estudei para concurso, porque a advocacia a gente não para de estudar nunca, né? E aí foi assim que aconteceu comigo também. Esses livros aqui atrás não são de enfeite, né? Eles estão aqui porque a gente estuda o tempo todo e não vai parar de estudar absolutamente nunca. No mínimo, ele serve para saber encontrar onde está a resposta, né? Exatamente. Logicamente que a gente não pega e lê os livros todos aqui na integralidade, né? A gente vai estudar eles pontualmente. Claro que os pequenininhos ali a gente já compra já com um tema específico para ler, mas um livro de processo penal comentado eu não tenho por que ler inteiro, né? De forma nenhuma. Meu foi muito parecido, cara. Só que a diferença é que eu comecei a advogar, peguei a minha carteira e eu comecei ali fazendo caso de família, esse tipo de coisa, e com menos de 4 meses, um colega, amigo, né, que ainda era estagiário, mas ele estava num escritório, apareceu um caso grande, um caso de repercussão, apareceu um caso de uma operação, que era a Operação Trilha da Polícia Federal, na época ali, 2010, provavelmente 2009, 6 meses, 2009, mais ou menos. E a pessoa foi presa aqui em Campo Grande, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E foi levado para Brasília, porque a operação foi centralizada em Brasília. Todo mundo foi preso no Brasil inteiro e levado para lá. E esse outro advogado, que era quem assinava as coisas para o meu colega na época, não estava afim de ir, ele era civilista, jamais queria. E como ele sabia que eu estava estudando para delegado, pressupôs que eu sabia direito penal. Me ligou e falou: tu tem como ir? Cara, vamos. Eu fui, eu estava numa cidade do interior aqui visitando um sobrinho, eu peguei o carro, vim para cá, cheguei aqui, embarquei no avião e fui para Brasília. Eu sempre brinco, inclusive, que na nossa época, somos contemporâneos, né? Não tinha carteira provisória da OAB, né? Não sei se em São Paulo tinha, mas aqui não tinha carteira provisória da OAB. Aqui você pegava uma certidão de que você era advogado com o seu número da OAB e depois faziam a carteira, que é um cartãozinho, né? Então eu fui daqui para Brasília com uma certidão dizendo que eu era advogado, para a mulher da Polícia Federal lá de Brasília perguntar se eu era advogado, pedir para eu entregar a carteira, eu entregar aquela certidão e a mulher ficar achando que eu era o último advogado mais recruta. Melhor,
Tô evitando falar palavrão, mas o melhor advogado do mundo, porque eu tava em Brasília, o cara de Campo Grande, com o advogado de Campo Grande aqui, e eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Aqui no Tava estado de São Paulo totalmente a perdido. gente imprime, pelo menos na minha época, a gente imprimia a folha, a página do site. Consultava com o nome, chegava no número da OAB e tal, a foto, imprimia aquela folha e levava para fazer audiência. Eu fiz audiência trabalhista, assim. Levava a folha lá, porque o cartãozinho e aquela brochura demora mais um tempinho para ser entregue. Agora a gurizada já sai de lá com uma carteira plastificada, bonitinha, né? Não é igual a outra, mas é quase igual. Entendi. E depois desse caso, logo na sequência, eu virei sócio desse meu colega. Nós montamos o escritório, eu tinha OAB, ele não tinha, um outro colega também que estava conosco não tinha, depois eles tiraram, então eu passei muito tempo também fazendo audiência civil, trabalhista e tudo mais, porque eu era o único que tinha carteira da ordem no nosso escritório, né? E só que eu sempre fiquei no criminal. Dali para frente, eu não, na verdade não sempre, porque o escritório por um tempo ele tinha que fazer trabalhista também na parte do empresarial. E aí, como eu tinha feito o meu exame da ordem trabalhista, não sei por que eu fiz essa loucura, acabou que caiu no meu colo. Então eu tive que fazer também como trabalhista ali uns 2 anos, eu tive que fazer a parte trabalhista empresarial do escritório, mas foi só também. Depois dali para frente, eu nunca mais. O dia mais feliz aqui foi quando nós desfizemos a sociedade e eu entreguei todas as minhas pastas trabalhistas para o meu sócio. Já queria montar um escritório lá. Falei, toma, pode pegar, leva. Eu não quero saber de honorário, eu não quero saber de nada, só tira esse negócio daqui. Pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui. Mas nada é desperdiçado, né? Porque acaba sendo conhecimento importante para poder atuar. A gente que atua muitas vezes em direito penal empresarial, se você não entender como funciona mesmo um métier, um dia a dia do empresário, a questão trabalhista, a questão com funcionário, a gente não vai saber, porque o direito ele acaba se interrelacionando todas as matérias, né? Então, pelo menos uma base boa a gente tem que ter de todas. E depois, lógico, se aprofundar naquilo que a gente trabalha de verdade. Com certeza. Eu sempre, quer dizer, eu sempre, desde o começo, como era a minha intenção, assim que eu iniciei e vi que era essa área que eu gostava, eu iniciei muito cedo nessa questão do digital, né? Eu comecei a advogar no ano 2009, em 2011 eu já estava no digital, né? Já estava produzindo conteúdo para a internet. E desde o primeiro dia eu produzo conteúdo para o direito criminal. E ainda, inclusive, defendo que quem está no digital tem que tentar focar em produzir conteúdo para uma área só mesmo que atue em outras áreas. Então era até engraçado, porque quando eu encontrava um colega no fórum trabalhista nessa época, o cara assustava. O que eu estava fazendo no fórum trabalhista? Aí eu sempre dava uma desculpa, falava, não, é o escritório, eu tenho que fazer, às vezes bate audiência, eu tenho que estar aqui, mas na realidade não, eu estava lá mesmo fazendo porque a parte do escritório do trabalhista caiu no meu colo, e eu tinha que me virar e fazer. A gente aponta o nariz para a área que a gente quer, mas é com o tempo, né? Se você não pode parar, não pode desistir, mas é o tempo que vai trazer. 2 últimas perguntas aqui de cunho pessoal. A primeira é, qual série você está assistindo ou livro você está lendo que você recomenda para os nossos ilustres ouvintes? No momento, eu não tô lendo livro nenhum. E série, cara, eu gosto muito, eu assisto todos os dias, é uma série antiga chamada The Blacklist, a Lista Negra. Sei. É a série que eu assisto todos os dias na academia. Já devo estar na 8ª temporada ali, eu estou pensando qual que eu vou assistir depois, quando acabar. Eu não costumo assistir muita coisa, porque eu tenho basicamente ali final de semana, às vezes consigo ver alguma coisa com a minha esposa, mas essa na academia eu assisto todos os dias, e é muito boa. Olha, eu terminei comecei e terminei ontem. É uma série chama Eric, tá na Netflix, é a história de um menino que some, né? Então os pais mandam o menino sozinho pra escola e do nada o menino some. Aí a trama toda fica em volta disso. E o pai é um artista, faz aquelas programa de boneco, tudo. É muito bom. Eu gostei, me surpreendeu e são só 6 episódios, então dá tempo de assistir. Ontem eu fiquei 6 horas assistindo TV. Olha só, sem parar. Parei pra jantar. Vamos lá. E a última pergunta é, sua filha vai ser uma próxima advogada ou você não quer isso pra ela? Quero. Eu não sei o que ela vai ser ainda, ela tem 9 anos também, ela tá quase fazendo 10, mas ela tem 9 anos. No momento ela tá querendo ser cantora ainda, fazendo aula de canto, desenhando bastante, mas ela já deu uns sinais aí de que ela quer trabalhar comigo, e já disse inclusive que ela quer trabalhar comigo, mas quando ela estiver trabalhando comigo, ela não quer que ninguém saiba que ela é minha filha, porque senão vão dizer assim, ela é filha dele, ela só tá aqui porque é filha dele. Isso com 9 anos ela já tá com esse tipo de pensamento já. Tem que ser por mérito, tá certo? O meu filho, no início, ele falava que queria ser advogado.
como que ele falava? Adigovado. Agora ele quer ser piloto de corrida. Enfim, seguimos, vai. Vamos lá. Entrando agora no mérito, conta pra nós aí com palavras simples, né, pra gente poder entender, todos nós, o que é exatamente o crime de lavagem de dinheiro e como ele pode ocorrer. Bem, basicamente, alguns crimes, eles geram um resultado financeiro, né? Quando a gente está pensando de roubo, de furto, de corrupção, a maioria dos crimes, eles têm um resultado financeiro, tráfico de drogas. E esse dinheiro, quando ele cai em uma conta porque a pessoa vendeu droga ou fez alguma coisa, ele é o que a gente chama de dinheiro sujo, né? Então, é um dinheiro que não pode ser usado, porque ele pode estar sendo rastreado, ele pode estar marcado, ele pode estar sendo investigado, aquela conta pode estar sendo investigada. Então, uma pessoa que comete um delito, ela não consegue comprar um carro com o dinheiro daquele delito em regra. Conseguir ela consegue, mas ela não consegue fazer isso de forma a não deixar uma brecha para ser perseguida criminalmente. Né? Então, para que isso aconteça, eles fazem o que nós chamamos de lavagem. Né? Então, eles lavam esse dinheiro. Eles pegam esse dinheiro que veio do crime, jogam ele no mundo para que ele volte àquela pessoa com uma aparência de licitude. E aí tem trocentos mecanismos que eles utilizam para isso, né? Que vai de criptomoeda até abrir empresa que não trabalha, até comprar coisa em nome de terceiro, comprar casa, carro em nome de terceiro com procuração, abrir empresa em nome de laranja. Tem vários mecanismos, só que fazem com que aquele que obtém o dinheiro de maneira ilícita, ele possa ter uma aparente licitude naquele dinheiro. E aí ele gasta à vontade, né? E muitas vezes, inclusive, gasta até demais e se entrega, fazendo com que a gente tenha mais trabalho. Né? E a gente pensa muitas vezes que lavagem de dinheiro é para crime só da elite, crimes grandes com muitos recursos, mas qualquer crime, mesmo um tráfico, uma coisa menor, pode se enquadrar nessa lei também. Sim, o traficante pequeno ali que ganhou um pouco de dinheiro e comprou um carro e colocou no nome da filha, da esposa, do cunhado, já pode responder por lavagem de capitais, né? Já responde pelos dois crimes. E é um crime bem grave, né? Lavagem de capitais. É um crime ocultação com as penas de bens, bem né? altas. Quando coloca o nome de terceiro, ocultação de bens. Né? Exato. Entra no penal tributário aí. Sim. E quais são as consequências legais de uma acusação de lavagem de dinheiro? Dificilmente a acusação de lavagem de dinheiro vem sozinha. Né? Acontece. Eu fechei um processo essa semana, inclusive, que é só de lavagem, mas ele tem outro processo que está com ORCRIM, tráfico e outras coisas. Mas só a lavagem em si, ela vem normalmente em um conjunto de ações. Dificilmente também a gente tem um processo que a pessoa responde por uma lavagem de capitais. Ela responde por 20, 30, 40, 50 e tentando, inclusive, o Ministério Público fazer com que as penas sejam somadas. É uma pena de 3 a 10 anos, ali, uma pena relativamente alta, né? Principalmente se considerarmos a pena máxima. Mas, normalmente, ela vem agregada do crime antecedente, que a gente chama de crime antecedente, aquele crime que gerou o dinheiro que está sendo lavado, ou tráfico, ou estelionato, ou fraude, ou seja lá qual for, e também com alguma outra coisinha ali, um maior crime misturado no meio do caminho, uma associação criminosa, o que faz com que ela gere um bolo muito grande. Dificilmente num processo, não vou dizer que sempre, porque inclusive eu tenho uma reunião hoje de um processo que não é o caso, mas dificilmente a lavagem é o crime mais grave daquela discussão. Esse que eu tenho hoje é crime ambiental e lavagem. Então a lavagem acaba sendo o crime mais grave. Mas dificilmente isso acontece. Normalmente ela é o segundo maior ali, porém ela é onde o dinheiro está. Porque dentro da lógica da lavagem, é com a acusação de lavagem que normalmente são bloqueados a maioria dos bens, valores e assim por diante, justamente porque os bens, valores e afins não estão em nome daquela pessoa. Não é como um crime comum que você vai lá e prende o cara e prende o carro dele. O carro que vai ser preso está no nome de um terceiro, que nem dá para saber se é ilícito ou lícito, você vai descobrir isso durante o processo. Então é ali que normalmente os bens são presos com mais facilidade. E se é um fato que se repete várias vezes, você disse que o Ministério Público vai querer somar as penas. É possível, então, a tese de crime continuado? Sim, boa parte dos casos acaba gerando crime continuado. É que tem uma regrinha do STF aí que eu não concordo, mas que eles tentam aplicar, dos 30 dias de intervalo entre um crime e outro, né? E aí o Ministério Público joga tudo no material. Crime, no concurso material.
E a gente vai fazendo encaixe, né? Pegando um pedacinho daqui, colocando um pedacinho dali para tentar encaixar dentro desse um mês, para tentar gerar um continuado com maior quantidade. Só que muitas vezes acaba que não tem, porque tem na lavagem em si, né? Não falando do conjunto, mas porque o cara comprou hoje, ele fez uma compra de um veículo, e ele vai fazer a segunda aquisição daqui a 6 meses. E aí dificilmente se dá continuidade. A gente acaba conseguindo continuidade quando tem movimentação financeira, porque a movimentação financeira ela é muito dinâmica. Tem Constante. hoje, amanhã, depois, e a gente acaba tentando fazer esse vínculo para que os atos de lavagem tenham uma continuidade e aí, eventualmente, quando tem uma condenação, seja bem menor, né? Aqui é uma pergunta. Existe a possibilidade de um advogado criminalista responder por lavagem de dinheiro? Existe. É um dos perigos que eu mais tento avisar os colegas. Eu defendo pelo menos 4 advogados que estão respondendo por lavagem. E desses 4 advogados, eu posso te falar que quase todos eles não têm absolutamente nenhum envolvimento de lavagem. Eles estão respondendo por lavagem porque receberam dinheiro e não declararam. A gente tem essa fragilidade, né? Por isso que eu sempre indico para o advogado, para o colega, tem um CNPJ, ou se você não tiver um CNPJ, pelo menos declare tudo que você receba, né? Porque aquilo que nós recebemos, muitas vezes, é um dinheiro que veio de origem ilícita. Então, o teu cliente, não dá para ser iludido e achar que o meu cliente que trabalha com, que a vida dele é ser estelionatário, ele vai arrumar um trabalho lícito para ele poder pagar o meu honorário. Não seríamos burros de pensar uma coisa dessa, né? Então, eu sei que o dinheiro que vai vir dele é de origem ilícita. E por ter esse dinheiro, eu tenho que ter muito mais proteção. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um colega que responde por lavagem de capitais por causa de um depósito de R$ 700. Por quê? Ele foi fazer uma diligência no presídio, cobrou R$ 700 fazer uma diligência no presídio, só que ele estava começando na advocacia e houve uma operação em outro estado, pegou-se um dos chefes do PCC ali, um cara que tinha um caderninho com todos os depósitos, e aquele depósito partiu do PCC. E aí, quando a polícia fez a quebra de sigilo bancário, foi seguindo o rastro do dinheiro, que é normalmente o mecanismo mais comum de investigação de lavagem, né, o follow the money, foi seguir o rumo do dinheiro, chegou na conta desse colega. Só que esse colega, quando a polícia foi fazer o peso daquilo ali, ela fez a quebra de sigilo tributário. E na declaração de imposto de renda, nem advogado ele era ainda. Então não declarou nada, ele estava declarando como isento, estava vivendo a vida dele, e ali a polícia não adivinha que aquele cidadão é um advogado. Ela parte do pressuposto, como todos os outros depósitos que foram feitos ali, que era lavagem. E aí, estoura uma operação, tem busca e apreensão da imprensa, mancha o nome do cara. Para você conseguir blindar essa pessoa da imprensa é um complicador. E muitas vezes isso acontece. Agora, raciocina comigo. Nós somos advogados, pensamos da mesma forma. Se, no momento que foi quebrado o sigilo bancário daquele pessoal do tráfico ali, do PCC, o depósito não está para o Marlon Ricardo, e sim para o Marlon Ricardo Sociedade Individual de Advocacia, é outra conversa. A polícia, ela só vai ir atrás desse segundo elemento se ela realmente achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ela não vai atrás de mim para tentar descobrir se eu sou um dos laranjas. Ela vai atrás de mim se ela desconfiar, e tudo bem, ela vai quebrar meu sigilo. Então, só o fato de ter um CNPJ já cria uma camada de proteção a mais que pode proteger o advogado. Mas a maioria dos colegas que eu tenho que respondem por isso, respondem simples e puramente porque não declararam o dinheiro que veio do crime, né? Veio através de um cliente que tinha cometido algum delito. Então, o advogado não só pode, como responde com bastante frequência, né? Como a maioria dos advogados não tem cuidado em relação a isso e acham que essa é uma preocupação que só a gente tem que ter. A gente que está há mais tempo, que trabalha com cliente que tem mais dinheiro, que ganha mais dinheiro na advocacia, eles acham que é uma preocupação nossa, que o cara que está começando não tem que ter. E esse colega, por exemplo, dos R$ 700 tinha um ano de advocacia, um ano e pouco de advocacia, quando acabou sendo envolvido numa operação que pode manchar a carreira dele para o resto da vida. Sorte dele que, nesse caso, não teve essa situação, até porque foi outro estado, que veio para cá, busca e apreensão, não foi algo que deu uma dinâmica de imprensa municipal aqui na nossa região, mas é um risco que todos os advogados têm que se preparar, têm que estar tomando bastante cuidado para isso. Não, e eu arrisco dizer, não vou falar números, mas eu sei que a maioria dos advogados da minha região aqui não tem CNPJ e dos que tem não declaram tudo que recebem. Então é complicado mesmo, porque é uma prática que o advogado, apesar da gente exigir, ensinar e
explicar a lei para os nossos clientes, muitas vezes, casa de ferreiro, espeto de pau, não faz isso no seu próprio dia a dia e olha o grande risco que ainda corre, ainda mais se atuar no direito criminal. Eles não enxergam coisas como, por exemplo, que o cliente converse entre si. Então, o cara, já vi muito colega falar, você vai lá e fala isso pro colega, né? Pô, você tem que ter um CNPJ, tem que declarar tudo, tem que fazer tudo certinho. Aí o cara fala assim, não, mas eu recebo só em dinheiro. Tá, mas você recebe em dinheiro, ok. Primeiro que esse dinheiro um dia vai comprar alguma coisa. Segundo que esse dinheiro não vai ficar guardado embaixo do seu colchão. Terceiro, que o seu cliente, ele falou para alguém, ele sacou esse dinheiro de algum lugar, ele falou para alguma pessoa que ele te pagou em dinheiro, ele sabe que você existe, e no momento que houver um cruzamento de dados, vamos supor que ele está sendo interceptado, e aí ele falou para alguém, não, acabei de pagar o advogado, paguei 50 mil para o meu advogado aqui, não sei o quê, e aí vai se fazer o rastreio disso e verifica que não foi. E aí, se a criminalização da advocacia criminal existe, a polícia, os órgãos públicos, eles sabem que se eles derrubarem a advocacia criminal, eles conseguem abusar do seu poder com muito mais facilidade. Então, se tem essa possibilidade, e alguns policiais, não estou falando que são todos, estão de forma nenhuma, minoria da minoria, mas esses policiais, esses agentes públicos que querem atacar a advocacia, esses agentes, eles vão encontrar qualquer brecha, inclusive uma sonegação de imposto, como um caso como esse, para tentar derrubar um escritório de advocacia, ou quando muito chega numa lavagem. E aí, quando chega nesse tipo de crime, é porque a coisa ficou bem complicada. Marlon, você fala por vezes lavagem de dinheiro e por vezes branqueamento de capitais. Qual é a diferença entre um e outro? Nenhuma. São nomes diferentes para a mesma finalidade, né? Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, são todos sinônimos da mesma coisa. Lavagem de capitais. Ninguém fala lavagem de capitais, né? O termo correto é lavagem de capitais, mas se você botar no Google lavagem de capitais, se você botar no livro, o livro fala lavagem de dinheiro normalmente. Eu aprendi que lavagem de dinheiro vem lá da época que usavam-se lavanderias para lavar o dinheiro, né? Porque você não vai falar o quanto que aquela lavanderia usou de produto, quanto que ela rendeu, fica difícil de dizer. Então as lavanderias, no Breaking Bad ele usa a lavanderia. É legal porque faz essas referências, né? Outra série que é muito boa. E aí ela vem daí, por causa da lavanderia. Então, lavagem de dinheiro. Agora, em Portugal fala branqueamento de capitais, né? Então, lá o pessoal já usa esse outro termo. E justamente pela questão histórica aí de lavanderias. Tabacaria Hookah. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Hookah, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Hookah e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito,
com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Bom, vamos lá. Qual que é a importância para o advogado criminalista saber atuar nesse tipo de crime de lavagem de capital, lavagem de dinheiro? Eu costumo dizer para o colega que ele, sabendo mais, ele sabe o menos, né? Quando a gente parte para esse tipo de crime, a gente está caindo dentro da parte mais complexa do direito criminal. Na parte tecnicamente mais complexa, né? Porque, para mim, todos os casos são complexos, cada um tem suas peculiaridades, um júri pode ser extremamente difícil de se fazer, mas é uma complexidade diferente. Aqui a gente está falando de uma complexidade técnica. Aqui a gente está falando de um assunto que não tem como você aprender se você não estiver fazendo ou não tiver alguém que saiba o que está fazendo para te ensinar. Não tem, é um assunto que você, quando se depara com um processo com ele, normalmente dá pane na cabeça do advogado que está começando. Porque o cara nunca viu um relatório de inteligência financeira. Ele olha um papel com 300 páginas, com nomes, números e coisas que ele não sabe nem de onde saiu. Ele não sabe o que pedir. Ele não sabe como pedir acesso. Não sabe que ele pode ter acesso a um vigia de uma interceptação telefônica. Porque normalmente esses processos, como é muito complexo, é uma teia, quando a gente pensa num processo, logicamente que a lavagem de capitais, como a gente disse há pouco tempo, ela está em qualquer nicho, né? No tráfico pode ter lavagem, no estelionato pequeno pode ter lavagem, mas falando dos grandes processos, as pessoas são profissionais nisso. Tem gente que vive para lavar dinheiro dos outros. Então é muito difícil de você chegar no dinheiro. Ou seja, para que você chegue, a investigação ela teve uma complexidade extra. Ela teve interceptação telefônica, muitas vezes ela teve escuta em algum local, em algum veículo ou algo do tipo, ela tem rastreio de GPS, ela tem, às vezes, o rastreio do dinheiro por numeração, normalmente tem uma interceptação telefônica, normalmente tem uma quebra de sigilo bancário, normalmente tem uma quebra de sigilo fiscal, comumente tem quebra de sigilo de dados de um telefone, e aí o advogado ele pega um processo, uma denúncia, essa que eu falei que foi feita essa semana, tem 198 páginas. E nessa denúncia estão citando conversas, estão citando números, e quando o advogado não está preparado para isso, não se especializa nisso, não se aprofunda nisso, o que acontece é que ele acaba fazendo um trabalho que não vai ser suficiente para atender as necessidades do seu cliente. Ele não vai ter a base necessária para poder olhar para essa prova, por exemplo. É uma das coisas mais difíceis da lavagem, ao meu ver, de você... Eu sei por dificuldade que eu tive. Eu, quando comecei a atuar nisso, você procura na internet qualquer coisa, livro, procura curso, procura essas coisas, não existe. Existe um monte de curso dizendo de como você combate a lavagem de capitais. Curso para você defender pessoas que estão sendo acusadas disso não existe. Você vai procurar um curso que te explique como olhar para uma quebra de sigilo bancário, não existe. Um curso que te mostre um RIF não existe. Até porque tem uma barreira de ensino nisso, que é uma das barreiras que eu tive que ultrapassar para poder ajudar as pessoas a atuar nesse tipo de crime, que é o sigilo dos processos, né? Os processos, eles são 99% sigilosos. E nós, como advogados, sabemos muito bem que quando você diz a alguém um segredo que você obteve através da sua profissão, você pode responder criminalmente. Então eu não posso chegar e botar um aluno, independente de fazer ele assinar papel que não vai falar nada para ninguém, não existe isso. Eu não posso chegar para um aluno e abrir um processo de lavagem de capitais e mostrar o processo para o cara por dentro. Para que eu mostre algo para ele, eu preciso anonimizar isso. Então eu tenho que tirar todos os dados que identifiquem um cliente ou qualquer pessoa e deixar ali só os dados que vão ser necessários para ele compreender aquele documento. Então pegar um documento de 300 páginas e anonimizar inteiro dá um trabalho hercúleo, é um trabalho gigantesco. Porém, se a gente não faz isso, se não tem alguém disposto a ter esse trabalho, a pegar o seu tempo e colocar nisso, o advogado que está iniciando, ele vai
sempre passar por um círculo vicioso, porque em algum momento vai cair um processo desse na mão desse cara, e ele vai ficar perdido, e aí muitas vezes ele vai ter problema naquele processo porque ele não sabe o que fazer, e eu vejo isso o tempo todo. Como são processos que envolvem normalmente organização criminosa, a gente pega processo que tem, esse que eu vou ter reunião à tarde, tem 53 réus. Então são pelo menos 53 advogados diferentes. E aí você vê que tem gente ali que não tem a menor ideia do que está fazendo. Ele não sabe nem por onde começar. E às vezes você vai fazendo e na sequência vai aparecendo, né? A pessoa espera até o último dia para entrar com a resposta à acusação dela, porque ela vai ver todas as outras respostas à acusação e você vê que a resposta à acusação dela é uma cópia do geral, porque a pessoa está perdida. Só que estar perdido numa situação inicial, você pode tentar aprender com o processo. Só que você pode chegar um momento, e vai chegar um momento, em que você seja o advogado principal daquele processo, ou que só o seu cliente esteja sendo acusado. E aí, se você não tem conhecimento a respeito disso, o mais provável é que o seu cliente tenha um resultado negativo. E nós vivemos de resultado. Quanto mais resultados positivos nós temos, mais pessoas divulgando o nosso trabalho nós temos. E dependendo do cliente, se você não faz um bom trabalho, às vezes o seu tá na reta. Se ficar claro que você foi indisplicente, negligente, que você assumiu algo que você não sabia fazer e faz lambança, é aí que você sai. A advocacia criminal é perigosa? Depende da forma que você trabalha, porque se você fizer algo assim, né, assumindo algo que não sabe, é perigoso. Você entra numa área aí que é... E é aproveitar, Marlon, conta para nós como é que funciona o seu curso, quando que começa, o que se oferece nisso. Explica pra gente, por favor. Há pouco tempo eu peguei esse conhecimento que eu tenho atuando nesse nicho, de tanto os alunos de outros cursos pedirem, eu transformei num curso. O curso chama Defesa em Crime de Lavagem de Capitais, né? Ele vai aprofundar desde a parte teórica, que é muito importante. Por exemplo, uma coisa que se discute muito em todos os processos de lavagem que a gente está é competência. Porque tem vara específica de lavagem de capitais e organização criminosa em todos os lugares. E cada lugar tem uma regra diferente em relação a isso. E muitas vezes você anula uma busca e apreensão porque foi pedido na vara errada. Então são coisas básicas, mas são teóricas. E a teoria na lavagem, nesse processo, é muito relevante. Então é um curso que ele foi tão aprofundado e tão completo que nós demos um upgrade nele. Então ele é um curso que ele tem como bônus a possibilidade de você obter um diploma de pós-graduação. Ele tem tantas horas, tantas coisas, tanto conteúdo. Nós fizemos um convênio com a faculdade para poder fazer todos os trâmites necessários, e aí se o aluno entra no curso já formado, atende aos requisitos de todas as horas, faz uma avaliação que tem que ser feita, ele pode obter ao final, inclusive, um diploma de pós-graduação. Esse curso ele é aberto 1, 2 vezes ao ano, porque quando o aluno entra, eu tenho que parar um pouco o meu trâmite normal de escritório para dar uma atenção para esse aluno. Todos os alunos do meu curso têm o meu telefone particular para tirar dúvida quando ele tem um processo ou algo assim, então isso toma um tempo, então eu não consigo abrir ele muitas vezes. Ele abre pouquíssimas vezes ao ano. Agora, nesse momento, no momento que esse episódio está entrando no ar, ele está com as vagas abertas, mas apenas até amanhã, né? Então, agora, ou aproveita a vaga até amanhã, ou talvez em algum momento lá na frente, dependendo de quando que você estiver assistindo. Mas é um conteúdo que eu digo, reafirmo, e acho que por muito tempo vai ser assim, que não existe em lugar nenhum. Porque, como eu já disse, você encontra um monte de curso dizendo como você combate a lavagem de capitais. Agora, defender a pessoa não existe. Foi o primeiro e creio que ele vai ficar sendo o único por um bom tempo por causa desse trabalho que dá para você anonimizar as coisas e também pelo conhecimento, né? Porque tem muita gente que trabalha dentro desse crime, mas não se aprofunda dentro dele. Então, você ir para dentro desse crime e entender que ele é relevante. E por que ele é relevante? Porque dentro de uma operação que vai ter vários crimes, tem advogados que entendem de tráfico, tem bastante, advogado que entende de estelionato, tem bastante. Agora, alguém que seja especialista no local do processo, onde o dinheiro está preso, sendo que, inclusive, a gente pode ganhar uma porcentagem desse dinheiro se liberar, né? A gente pode colocar no nosso contrato uma porcentagem ali de 5%, 1%, 10%, e tem muito dinheiro preso muitas vezes. É uma parte muito interessante, porque você conseguindo a liberação de um bem desse, o que depende da especialização, de você saber o que está fazendo, pode ser o divisor de água no seu escritório, porque é um dinheiro gigantesco. A gente tem operações hoje que tem bilhões de reais apreendidos, às vezes milhões, às vezes carro, casa. Normalmente uma operação dessa tem
pelo menos 1, 2 milhões de reais em bens apreendidos que estão lá para a gente tentar ver se consegue liberar alguma coisa. Perfeito. Eu vou pedir para você mandar o link para mim, eu deixo na descrição do vídeo aqui, para as pessoas encontrarem com facilidade, e aí a pessoa pode participar. A questão da captação de clientes, ou seja, porque muitos aqui que fazem esses cursos assim práticos, eu não sabia que podia se transformar em pós-graduação, estou bem interessado. Muitos às vezes não sabem como, ainda não tem, né, uma aparição nas redes ou no mercado de trabalho dele e fala, poxa, eu vou fazer esse curso, mas como é que esse cliente vai entrar na minha porta? Como é que esse cliente vai me conhecer? Você ajuda isso também pro aluno? Ajudo, com certeza, mas não é um cliente que é o cliente comum, né? A gente está buscando sempre o top dentro desse nicho, claro. Mas esse processo, no meu caso, o primeiro processo que apareceu desse para mim foi um processo de tráfico de drogas, pequeno, com lavagem de capitais no meio, em que o meu cliente era o ralé do ralé do ralé. Só que, olhando para aquele processo com cuidado, a gente encontrou coisas que são relevantes e que conseguiram a nulidade de um ponto que resolveu o problema dos grandes também desse processo. E aí eu sempre digo, pessoal, não é uma fórmula mágica, não é resolvi o problema do grande e o grande me procurou. Não, ninguém me procurou nesse processo. Provavelmente, inclusive, o advogado do grande falou que foi ele que resolveu o problema. Ele não falou que teve um advogado lá no interior de Mato Grosso do Sul que tinha sido que solucionou o problema daquele processo. Só que o meu cliente sabe. O meu cliente falou para outros. Meu cliente falou para outros. E assim foi subsequente. E o conhecimento, nesse caso, eu vou te dar um exemplo de semana passada. Eu tenho um aluno e um amigo que ele é meu aluno há muitos anos. Ele nem tá nesse processo, mas nós trabalhamos juntos em relação à lavagem. E ele foi fazer um curso aí no estado de São Paulo de perícias. E nesse curso, por acaso, surgiu o assunto lavagem de capitais. E aí ele entende do assunto, ele gosta, assim como eu, ele é aprofundado nesse assunto, especialista nesse assunto. E aí ele desenrolou na conversa ali com uma menina, essa questão da lavagem, e ele falou que ele foi no banheiro, quando ele desceu do banheiro, a guria estava na porta. E ela falou que ela tinha doutorado em não sei o que, não sei aonde, e ela estava com um processo que ela tinha cobrado 100 mil reais para fazer análise. Só que ele tinha falado coisas que ela nunca tinha visto. Então ela convidou ele para atuar em conjunto com ela. Então aí, numa situação como essa, só por estar buscando e saber o que está falando, ele ganhou 50 mil para fazer uma análise de processo. Então, esse cliente ele está em todos os lugares. A questão não é nem você ir atrás. Claro que a gente sempre ajuda, só que não chega, não existe fórmula mágica, né? Mas o ponto principal é, esse cliente ele pode aparecer a qualquer momento no seu escritório. E se ele aparecer hoje, você está preparado para conseguir atender esse cliente? Ou você vai espanar, ou vai fazer um trabalho ruim nesse caso? É uma escolha. A gente tem que estar preparado para quando acontecer, né? E esse tipo de processo ele vai te ajudar em todos os outros processos, né? Porque a gente, quem sabe o mais, sabe o menos, né? Sim, perfeito. Chegando na última pergunta do mérito aqui, eu gostaria de que você definisse o que é um bom advogado na sua opinião e o que é um péssimo advogado na sua opinião. Para mim, o bom advogado é o advogado que estuda. E quando eu falo estudar, eu não estou me referindo àquele que lê a chamada de uma notícia do STJ e tenta jogar aquilo na sua peça. É o que a gente tem mais dificuldade hoje em dia. São advogados que estudam. O senhor, como eu, senhor, estou te chamando como se você fosse velho, né? Você, como eu, também tem uma presença digital muito forte. E eu tenho certeza que você também recebe perguntas do tipo que eu recebo. Eu recebo pergunta básica. Pergunta de advogado com 5 anos de profissão que não sabe o prazo para fazer uma apelação. Então, muitas vezes, o grande problema da advocacia está no fato de que está tão fácil obter informação na superfície que esse advogado que está começando acha que o que está na superfície é suficiente, porque às vezes é suficiente para ele fechar um contrato e enganar um cliente, mas não é suficiente para ele aplicar no processo. Então, o advogado de excelência hoje em dia, ao meu ver, é o advogado que está sempre se aprofundando, sempre estudando, sempre se especializando. Não está tendo livro desse aqui. Lembra do desembargador? Lembra de onde foi o desembargador? Que ele deu uma cotovelada na parede atrás? Aqui em São Paulo. Que os livros não estão aqui de enfeite. Os livros têm que estar no escritório de todo mundo como algo que é usado com bastante frequência. Sabe o que me irrita? Você falou sobre pergunta de advogado. O que me irrita é advogado pedindo peça. Me manda um modelo de defesa prévia de tráfico privilegiado, me manda um modelo de não sei o quê. Cara,
Você está procurando modelo? Compra então um livrinho de modelo que passa por um editor que vai ter uma análise, né, um pouquinho mais aprofundada e usa ele, se você está precisando do modelinho, né? Não, agora você quer que eu analise o seu caso? Poxa vida. Enfim. O cara Marlon, chega e pergunta qual a tese, aquelas caixinhas que eu abro toda sexta-feira há 5, 6 anos, uma caixinha de pergunta no Instagram, né? Aí sempre tem uma pergunta assim, qual a tese para o tráfico de drogas com 500 gramas de maconha? Eu não faço a menor ideia. Eu não conheço o caso. fala, Eu não tenho que foi olhar o ele. caso concreto. Não sei como é que eu vou passar. A pessoa, se ela está te fazendo essa pergunta, é porque ela acha que tem uma fórmula, que você, com um toque de mágica, vai encontrar uma tese que sirva para qualquer tipo de caso relacionado àqueles fatos que ela descreveu. Mas veja, é o público que te segue. Você tem um público mais segmentado para advocacia. Eu tenho um público mais público final mesmo. Então, acaba não vindo essas pérolas para mim, na verdade. Doutor, agora a gente vai para o quadro de frente para a sentença, onde o convidado tem direito de responder ou de recorrer. E eu peço que a resposta seja rápida, simples, tá? Eu posso recorrer para quem nessa história? Recorre e fica para o tribunal. Sua opinião, qual é a relação entre corrupção política e o crime de lavagem de dinheiro? Como podemos combater essa relação? Eles são extremamente interligados, porque a corrupção política, ela sempre tenta blindar o corrupto, né? E uma das formas que eles têm de blindar o corrupto é afastando esse dinheiro dele. Então é muito raro você ter um caso de corrupção em que esse dinheiro da corrupção tenha caído diretamente na conta de alguém. Esse dinheiro normalmente ele vai para fora, ele vai fazer um caminho gigantesco até ter um benefício. E muitas vezes esse benefício acaba não sendo nem para o agente. Infelizmente, hoje em dia, grandes casos de corrupção que nós temos não são em benefício dos corruptos, eles são para manutenção de poder. Então, eles vão para o caixa 2 da campanha. É um dinheiro gigantesco que cai no caixa 2 da campanha para poder manter aquelas pessoas ali conseguindo fazer aquele tipo de coisa, manter as empresas funcionando. E Faz sentido, né? É porque eles têm que declarar antes e depois o quanto que aumentou, diminuiu o patrimônio. Se fica algo pitoresco, aparece. Mas é por isso que o filho, o primo, o cunhado, pá, fica milionário, né? Exatamente. E caso de crimes de lavagem de dinheiro, você acredita que os benefícios da delação premiada superam possíveis problemas da impunidade? Eu acredito que sim. Eu não posso falar fora da minha experiência, né? A gente tem que saber tem que ser, não pode ser leviano nas falas, né? Na experiência que eu tenho, nos casos que eu tive que envolveram colaboração, eles não eram relacionados a pessoas chaves. Eram sempre pessoas que estão ao redor. E como a colaboração premiada ela vai ter como finalidade, muitas vezes, a recuperação de ativos, o benefício de retornar esse dinheiro e o motivo desses crimes terem aumentado tanto nos últimos anos é porque o direito internacional, inclusive, já chegou à conclusão. Quando a gente tem que combater o crime, a gente tem que tentar combater o dinheiro do crime, né? Então, eles estão indo atrás do dinheiro, você esgualando o dinheiro do crime, você pode evitar a continuidade da prática. E, em razão disso, muitas vezes as colaborações, elas estão pegando uma pessoa muito pequena naquilo ali, só que vai conseguir ajudar a recuperar muito dinheiro, porque o dinheiro é a parte mais difícil de encontrar. A gente vê direto operações falando a ordem de bloqueio de 100 milhões de reais, mas conseguiu pegar 200 mil, porque não consegue encontrar o dinheiro. E aí esses colaboradores muitas vezes ajudam nesse ponto. Eles conseguem alargar a recuperação financeira que é obtida. Além de provas, né? Tudo para fugir da cadeia. Exato. O uso de criptomoedas tem facilitado a prática de lavagem de dinheiro? Na sua opinião, deveriam ser adotadas medidas mais rigorosas para regulamentar o uso dessas moedas? Eu sou um entusiasta das criptomoedas, né? Então, eu acredito que não existe como serem adotadas medidas mais rigorosas para regulamentar essas moedas. Eu acho que o mecanismo de criptomoeda ele sempre vai ser mais eficiente de qualquer medida que forem colocadas. Quanto a se facilita a lavagem de capitais, eu não vejo como facilitador, é um mecanismo, né? Mas se tem uma coisa que esse pessoal sabe fazer é lavar dinheiro. Eles lavavam dinheiro desde a época que era em loja e lavanderia. Imagino que eles vão fazer com cripto e como vão fazer com a próxima situação. Sempre vai haver um mecanismo eficiente de lavagem de capitais. Não vai ser bater no mecanismo que vai resolver o problema principal, né? Tá certo. Ou seja, lembra quando começou crimes de internet? Não, eram crimes que só estão sendo praticados pela internet. O crime sempre existiu, só o meio que mudou. Aí depois passou a ter crimes que específicos propriamente de internet.
O pessoal fala agora de fake news, né? Mudando de assunto aqui, o pessoal, fake news, fake news, fake news. Pô, eu lembro de fake news no tempo de morava no interior, em que saía reportagem no jornal com pesquisa de eleição falsa no dia anterior, carro de som com pesquisa falsa rodando um dia antes da eleição no interior. Isso é notícia falsa, e não tinha internet naquela época. Não vai Exato. mudar, vai sempre ter o meio é só algo que vai fazer com que o todo continue fazendo, mas algumas semanas atrás, né? Algumas semanas atrás a gente teve aqui um advogado especialista em games, Hélio Z. Wicker, e ele estava falando sobre lavagem de dinheiro dentro dos jogos, porque hoje em dia tem arma, skin, não sei o que, de 50 mil reais, aí compra, o outro compra do outro lado, vende, tem esse comércio e serve para lavar dinheiro. Olha que louco. É só você ter uma base de algo que seja comprado muito barato ou de graça e possa ser vendido muito caro que você consegue encaixar lavagem de capitais aí. É assim que fazem com quadros, né? Com outras coisas. Perfeito. Doutor, agora para a segunda parte e última do nosso quadro aqui de frente para a sentença. Qual seria o nome de seu escritório de advocacia se você pudesse escolher um nome relacionado à lavagem de dinheiro? Olha, acho que eu vou partir para os escritórios aí que utilizam o nome em inglês. Como o pessoal está lavando dinheiro e estão limpando alguma coisa, eu colocaria Clear You. Você colocaria o slogan assim: você lava o dinheiro e eu lavo você. Eu limpo você, ou algo nesse sentido, assim. Se você fosse um criminoso que praticasse lavagem de dinheiro, qual objeto inusitado você usaria para esconder o dinheiro? Olha, considerando o tanto de operações que eu já participei e já vi eles acharem dinheiro em tudo que é lugar, acho que o único lugar que eu nunca vi, e aí não é uma dica, não façam isso em casa, que eu nunca vi procurarem foi embaixo da geladeira. Acho que é pesado, eles não levantam. Eu já vi achar embaixo da máquina de lavar. Agora, embaixo da geladeira, eu nunca vi encontrarem dinheiro. Então, acho que eu colocaria tudo ali embaixo. Faz sentido. Se você tivesse que defender um cliente acusado de lavagem de dinheiro, qual seria a sua estratégia inusitada de defesa? Ou seja, que é algo escrachado, porque isso a gente sabe que você já tem que fazer. Olha, e é justamente por isso, né? Às vezes a gente tem que partir para essa mais escrachada, que a defesa nem é de mérito, porque a gente tem que focar em outra coisa, porque eu não tenho o que dizer, né? Mas eu creio que a mais escrachada e bastante utilizada eu não sabia. Eu não sabia. Isso acaba besta, usado o tempo todo, mal visto, porém muitas vezes eficiente. É o caso do advogado lá que você falou no início, né? Exatamente. Bom, encerramos aqui o nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos que compareceram, mas antes de mais nada, vou abrir a palavra aqui para o Marlon. Faz última chamada aqui para o seu curso, por favor, e pode se despedir. Obrigado. Pessoal, então se você tem interesse nessa área, que é uma área bem específica e tem pouca gente disposta a ensinar, vai lá no meu Instagram, Marlon Ricardo Criminalista. Eu produzo conteúdo relevante. Eu assim como o Renan, não sou adepto à dancinha, né? A gente produz conteúdo que vai te agregar de alguma forma e você vai encontrar muito conteúdo aí desde 2011. E se você realmente quer atuar com esse nicho, que eu entendo que é o nicho que tem os melhores clientes, porque é onde o dinheiro realmente está, é fundamental que você se especialize. Então, se o que você quer é se aprofundar em relação a esse nicho, então também vai lá, porque lá vai ter sempre à disposição, talvez não agora se você não assistir no primeiro dia, mas se você estiver vendo depois, vai lá que pode ser que durante esse período que você esteja assistindo esteja uma turma aberta e a oportunidade de você fazer um curso que na verdade vira uma pós-graduação e que não vai ser o que todo mundo faz quando sai da faculdade, que eu fiz também. Sai da faculdade e faz uma pós-graduação em Direito Penal, né? Que é só um complemento àquilo que você viu na faculdade que você tem no livro. É algo que você não encontra em lugar nenhum e vai ter todo o efeito para você poder dizer que você é especialista na defesa em crime de lavagem de capitais. Obrigado, Renan, obrigado pelo convite. Espero ter agregado com o pessoal aqui durante essa nossa conversa. Tenha certeza, repito, sou um admirador do seu trabalho, sou um cara que te sigo há muito tempo, porque eu gosto de pessoas que produzem conteúdo de verdade, né, que produzem conteúdo relevante, e você tem uma facilidade que eu não tenho, que é de falar com o público final, que é de falar com o nosso cliente lá na frente. Eu fui começar a fazer conteúdo para esse público tem 2 anos, basicamente, quando muito, e então eu estou sempre assistindo, sempre vendo e sempre
tentando mimetizar ali o que você está falando de alguma forma. Obrigado mesmo pelo convite e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o Dr. Marlon ter aceitado o convite. A gente nunca se viu pessoalmente, mas como se segue há muito tempo e de vez em quando conversa, parece que é um amigo de longa data, né? Tem esse sentimento. E vou considerar o curso, viu? Vamos conversar depois sobre isso, porque me interessa sim. Entendo que é como se fosse mais um dos elementos que vão poder estar presente em muitos processos que você vai atuar, e se você tiver essa expertise, você sai na frente. E essa é a definição aqui trazida pelo colega, que o bom advogado é aquele que não para de estudar. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez, Marlon, ter topado, ter vindo, e a gente demorou para ajeitar nossas agendas, mas graças a Deus deu certo. E quero convidar você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo, comenta lavagem de capitais para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema, e também te convido a todas as quintas-feiras estar presente com a gente às 21 horas assistindo o nosso episódio. Um forte abraço, queridos ilustres. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.